Olá! Vamos mergulhar hoje num tema super relevante e, vamos combinar, bem complexo na advocacia: a responsabilidade civil médica. A gente vai dar um foco especial nas particularidades que envolvem cirurgiões plásticos. A ideia aqui é trazer clareza e, mais importante, ferramentas práticas para o dia a dia da atuação jurídica. Bom, nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente começa com os fundamentos legais, depois passa pela regra geral, que é a obrigação de meio, e já engata na exceção dela, que é crucial na cirurgia plástica. Daí, a gente entra na parte de estratégia processual e, para fechar, um resumo com os pontos essenciais para a prática. Certo, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Para entender qualquer caso de erro médico, a gente precisa primeiro dominar os princípios que regem a responsabilidade civil aqui no Brasil. Tudo parte daqui, do artigo 186 do Código Civil. É ele que define o que é um ato ilícito. Pensa nele como uma fórmula. Uma conduta, que pode ser fazer ou deixar de fazer algo, somada à violação de um direito e, claro, a um dano. Essa é a faísca que dá início a qualquer ação de indenização. E logo em seguida, o artigo 927 já traz a consequência. Se o ato ilícito causou um dano, nasce a obrigação de reparar. Simples assim. Esses dois artigos são a espinha dorsal de qualquer petição inicial nesses casos. Cometeu o ato, causou dano, tem que reparar. Então, para que a tese de uma ação seja sólida, a argumentação precisa ser construída em cima desses 4 pilares. Eles se conectam numa sequência lógica, como uma corrente. Primeiro, a conduta do profissional. Essa conduta precisa ter gerado um dano comprovado. A ligação direta entre a conduta e o dano é o tal do nexo causal. E por fim, como regra geral, é preciso provar a culpa do médico, seja por negligência, imprudência ou imperícia. Se faltar um elo dessa corrente, ela arrebenta e a ação inteira pode desmoronar. E sobre qual tipo de dano a gente está falando? Bom, pode ser o dano material, que é o prejuízo no bolso mesmo, pode ser o dano moral, que atinge a honra, a imagem, e tem também o dano estético, super comum nesses casos, que é aquela alteração física importante e duradoura. Cada um deles vai exigir uma estratégia diferente para ser provado no processo. Agora que a gente já firmou a base, vamos entrar na regra geral que comanda a prática médica. Esse é um conceito fundamental, que define a natureza do compromisso que o profissional assume. Na imensa maioria das vezes, a obrigação do médico é de meio. O que isso significa? Que ele não promete a cura, mas sim que vai usar todo o seu conhecimento e as melhores técnicas que existem para tratar o paciente. A responsabilidade aqui só aparece se for provado que ele falhou nesse dever de cuidado. E aqui, olha, tem uma distinção que é estratégica. Erro médico é uma coisa e pressupõe culpa. Já a iatrogenia é outra. É uma consequência até esperada do tratamento, mesmo que ele tenha sido feito certinho. Não gera dever de indenizar. E a intercorrência é um imprevisto, algo que foge do controle. Saber diferenciar isso é o que pode definir se uma ação é viável ou não. E como toda boa regra, essa também tem uma exceção. E é uma exceção que, olha, muda o jogo completamente na estratégia do processo, principalmente quando o assunto é cirurgia plástica. A pergunta que todo advogado da AIA precisa se fazer é essa. Essa regra da obrigação de meio vale para tudo? Sempre? A resposta, como a gente vai ver agora, é um sonoro não. E aqui tá a grande virada de jogo. Quando a gente fala de cirurgia plástica puramente estética, aquela feita só para embelezar, a lógica jurídica vira de cabeça para baixo. Na cirurgia estética, a jurisprudência já pacificou que a obrigação é de resultado. E o que isso quer dizer na prática? Que o médico não se compromete só a tentar fazer o melhor, mas sim a entregar aquele resultado estético esperado. Se ele não consegue atingir esse resultado, isso por si só já pode ser visto como uma quebra de contrato. Essa tabela aqui resume tudo de forma bem clara. De um lado, a cirurgia reparadora com fim terapêutico, que segue a regra, obrigação de meio. Do outro, a cirurgia puramente estética, de embelezamento. E aqui entra a exceção, a obrigação é de resultado. Entender em qual dessas duas colunas o caso se encaixa é o ponto de partida para qualquer análise. Mas atenção, um detalhe crucial aqui. Não basta o paciente simplesmente dizer, não gostei. A frustração pessoal sozinha não gera indenização. É indispensável ter uma prova pericial, um laudo de um especialista que mostre de forma objetiva que o resultado não foi o prometido ou que teve falha técnica. Certo, vamos agora para a parte mais prática de todas. Como que tudo isso se transforma em uma estratégia processual que funciona para o advogado que atua nesses casos?
Existem 3 provas que são, digamos, a alma de qualquer processo de erro médico: o prontuário, o termo de consentimento e, claro, a prova pericial. Dominar a análise e o uso desses 3 elementos é o que vai fazer a diferença. O prontuário é, sem dúvida, o documento mais importante de todos. É um verdadeiro dossiê da relação entre médico e paciente. Para quem está defendendo o médico, qualquer falha, rasura ou informação faltando ali pode ser fatal. E para quem está do lado do paciente, esse documento é a mina de ouro para encontrar as provas da conduta do profissional. E o termo de consentimento informado, gente, não é só um papel para assinar. Ele é a prova de que o médico cumpriu o dever dele de explicar todos os riscos e as possibilidades do procedimento. Um termo genérico, mal feito ou que nem existe, isso é uma arma poderosa na mão do advogado do autor da ação. Para a gente fechar, vamos consolidar tudo o que a gente viu em alguns pontos bem diretos, que podem servir como um checklist para atuação no dia a dia. Então, o resumo da ópera é o seguinte. Primeiro, nunca se esqueça dos 4 pilares. Segundo, a regra geral é a obrigação de meio. Terceiro, a exceção para a cirurgia estética é a obrigação de resultado e isso muda tudo. E por último, a prova é rei. A capacidade de produzir e analisar as provas técnicas é o que vai definir o resultado do processo. E eu deixo aqui uma reflexão final, que é, na verdade, o grande desafio desses casos. Onde é que a gente traça a linha entre a expectativa legítima de um paciente e um resultado que, ok, pode não ser o dos sonhos, mas que tecnicamente está dentro do aceitável? Encontrar essa resposta, em cada caso, é a essência da advocacia especializada em direito médico.